Agora a gente vai conhecer esse trabalho da doutora Renata Camargo, que é fisioterapeuta, e da doutora Carolina, que é nutricionista. E essa é uma consulta integrativa. Essa consulta ela vai trabalhar com exames de biorressonância magnética quântica. Olha que interessante, vamos conhecer hoje aqui no Bispafé em Família. É a medicina integrativa que está ganhando cada vez mais espaço na saúde preventiva. E é esse espaço muito importante que, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 70% das doenças poderiam ser evitadas com a mudança de estilo de vida e as práticas preventivas. E para falar desse assunto, estou recebendo a doutora Renata Camargo, fisioterapeuta. Bem-vinda, doutora. Prazer te receber aqui. Também doutora Carolina Robles, que é nutricionista. Tudo bem, Carol? Nome lindo, viu? Nome da minha filha. Que graça. Nome maravilhoso. Me conta dessa tecnologia que é revolucionária, né? Tem se cada vez mais sendo difundida em todo o mundo, que é uma biorressonância magnética. Isso. Que está usando essa tecnologia da matemática quântica, que é a tendência aí no futuro, né? Os novos computadores vão usar a mecânica quântica, tudo indo para a física quântica, que é um suporte para saúde também muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre esse exame não invasivo. Eu falei que tem muita coisa aqui na palma da sua mão que não é o seu destino, tá? Mas é a sua saúde, ela vai contar muito sobre você, não é, Renata? Mesmo, conta pra gente. Desse equipamento aqui, é bem pequenininho, cabe só a palma da nossa mão. Ele capta, né, toda a energia quântica do nosso corpo, os pulsos eletromagnéticos, e aí ele gera um relatório de todo o nosso sistema, de todo o nosso organismo. Então, desde a parte cerebral, cardíaca, pulmonar, fígado, intestino, até a qualidade da pele, as vitaminas, os minerais, o que está acontecendo ali, parte óssea. Eu que sou fisioterapeuta, né, vou falar da parte muscular, das articulações. Conta tudo. Tudo. Fala tudo que está acontecendo ali. E aí ele virou um aliado de águas, um aliado para nós, né? Para prevenção de doenças e para tratamento também. Também. Deixa eu conhecer esse equipamento. Olha que interessante. Então, você pega o equipamento, coloca a mão aqui sobre o equipamento. Isso. E aí ele vai estar, claro, aqui ele não está, mas ele está conectado ao computador. Exato. E enquanto a pessoa está aqui, ele está fazendo toda essa leitura corporal, vitaminas. Através dos pulsos, né? Que ele capta através da palma da mão todo o pulso eletromagnético do nosso corpo. Olha que tecnologia interessantíssimo, gente. E o primeiro resultado que você tem acesso do seu paciente é a parte cardiovascular dele. Sim. Eles geram vários boletins, né, do nosso corpo. É um exame aí de quase 100, mais de 100 páginas. Olha. Então ele é bem detalhado. E aí, primeiro, ele gera um boletim cardiovascular e cérebrovascular. Ele mostra como que está a saúde do nosso sangue dentro do coração e dentro do cérebro. Que interessante, Renata. E aí a gente, dentro Olha aí desses como resultados, é que são os relatórios para você que está nos acompanhando. Ele é bem autoexplicativo. Esse exame, ele dura em média para se fazer 5 minutinhos. O resultado sai na hora, o paciente já leva esse resultado para casa. E aí a gente vê ali no resultado, na parte colorida, tudo que tiver no verde e no azul é que está ok, adequado. No amarelo é um alerta e no vermelho indica que a gente precisa de mais exames adicionais para fechar um diagnóstico. Então a biorressonância ela não dá diagnóstico, né? Ela auxilia a gente a perceber o que está acontecendo no organismo. Mas para saber um diagnóstico exato, a gente precisa de um médico, de mais exames de imagem, de sangue, né? Mas ele dá um padrão aí do nosso organismo do que está acontecendo ali. Já é como na fisioterapia, na nutrição, você está trabalhando onde a gente tem que atuar, que é na prevenção, ali ele já vai te dar um indicador.
olha, cuidado com essa vitamina, cuidado com essa inflamação, né? Às vezes a qualidade da nossa circulação sanguínea, ela precisa estar fluida, às vezes não está, a saúde do teu intestino precisa melhorar. E às vezes no exame, ou quando nós vamos procurar o médico, você já está doente. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente não tem esse costume de fazer o exame de rotina, que deveria ser um costume nosso anual, acompanhar, tá tudo em ordem, a mamografia, os exames de sangue. Mas muitas vezes você está sentindo algum sintoma, por exemplo, a baixa de ferro pode te levar a uma anemia. Talvez você não esteja anêmica agora. O que a gente recebe bastante lá é paciente reclamando de queda capilar, né? De cansaço, de fadiga. E aí a gente faz o exame de biorressonância dentro da nossa consulta integrativa e aí vai perceber o que está acontecendo com aquela pessoa. Não só através do exame, mas de todo um questionário que é aplicado, né, na consulta, para a gente entender o hábito mesmo daquele paciente. Então a Carol entra com essa parte. A parte aí da nutrição. Da nutrição, estilo de vida, a gente vai avaliar a fundo, né, com os questionários, para saber como que é a vida da pessoa também ali no dia a dia, né? Não só a alimentação, mas tudo que está envolvido. E o estilo de vida é o que a gente tem que também trabalhar. A gente orienta tudo isso também com a biorressonância. Então a gente tem a tendência do que tem ali acontecendo com aquele corpo, mas o que a pessoa faz em casa, no dia a dia, para ocorrer aquelas deficiências. Porque os nossos comportamentos, muitas vezes, que a epigenética, né, o que está ao redor, no seu comportamento, a maneira que teu hábito de sono, parece que, às vezes, quando você é mais novo, você vai negligenciando tudo isso, porque, vamos dizer, você está com muita lenha aí para queimar, mas uma hora lá depois dos a conta começa a chegar, né, daquela dor de cabeça frequente que você está muitas vezes negligenciando. Então é importante esse olhar sistêmico, completo do corpo. E aí, dentro dessa melhora de qualidade de nutrição, de comportamento, entra o suporte da fisioterapia. Qual é a importância, Renata, da fisioterapia nesse tratamento, dessa avaliação mais global, né? Que hoje tem tantas especialidades, elas são tão importantes, mas você também fazer o olhar global do paciente, ele é fundamental também, né? Exatamente. Eu sou especialista cardiorrespiratória, né? Inclusive, conheci a Carol dentro do hospital, a gente trabalhou muitos anos com paciente crítico, então a gente viu a pessoa naquela fase mais difícil, e aí a nossa intenção é não deixar o paciente chegar àquilo, né? Então, cuidar dele como um todo, e não olhar só para o pulmão, ou só para o coração, ou só para a articulação, né? Fisioterapeutas, né, trabalham muito com a parte ortopédica e tudo mais, então, dentro da medicina integrativa, a gente viu que podia alcançar algo melhor, né? Então, tratar o paciente como um todo. O corpo, a mente, né? Equilibrar ele dentro da sociedade aí, para ele ter uma qualidade de vida melhor. Para não chegar no ponto que você trata lá no fim dessa trajetória, lá na terapia intensiva. Numa UTI. Que a nutrição também não é só algo pontual, é uma coisa que envolve o ser humano por completo, né? Então a gente trata integrativo mesmo por conta disso, por prevenção, tratamento, para não chegar nesse ponto que a gente vivenciou tanto, né? Eu imagino. E é impressionante, quando você limpa a tua alimentação, você sente um benefício tão grande, você tira o industrializado, você tira o açúcar. E às vezes tem épocas do ano que você acaba comendo pior, né? As comemorações. E é impressionante como o corpo ele sente esse impacto, né? Da porção maior, de mais açúcar. O tipo de alimento. Do industrializado, e ele dá aquela baqueada que quando você está naquele dia a dia e você nunca experimentou um outro cenário, você não percebe o quanto essa alimentação impacta. E nessa medicina, ela é todo o tempo trazida à consciência do paciente, né? E me conta alguns casos de evoluções dentro desse objetivo que vocês tiveram. Vamos tratar antes do problema aparecer. Temos 2 casos ótimos, né, para falar. Uma paciente já de 50 e poucos anos,
procurou a gente por conta de uma dor no ombro, né? Me procurou primeiramente. Eu falei, olha, seria interessante você ir na consulta integrativa, porque ela já tinha tratado ido em ortopedistas, né? Feito várias coisas e não tinha encontrado ainda uma solução. E aí a gente fez o exame, verificou que tinha vários outros componentes, né? Que adoeciam ela. E aí dentro da conduta, né? A gente tem outras terapias naturais integradas, a gente trabalha muito com laser, né? Que aí dá pra gente conversar mais sobre isso. Dá pra fazer momentos. outra pauta sobre isso. E a Carol também é especialista da medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana. Fantástica. É uma medicina indiana, né, que aborda também o ser humano por completo. Não é nada específico, né? Dieta, a forma da nutrição é que é só busca por uma dieta. Então, abordando então todos os campos ali da vida da pessoa, a gente consegue melhorar. E aí a gente montou um planejamento para ela que melhorou a qualidade do sono, da alimentação, ingestão de água. Tratamos, claro, o ombro de acordo com as terapias da fisioterapia e ajustamos a alimentação. E aí, 1 mês de tratamento ela tá, né? 1 mês. Ai, que rápido. Ela teve uma melhora, assim, brusca, a gente fala. E olha, para uma pessoa, porque dor no ombro, você não dorme direito. Você não dirige direito, você não Estava atrapalhando ela no trabalho. Você não trabalha direito. Então, quando você devolve essa força, esse equilíbrio, você devolve alegria para a pessoa, né? Eu sempre falo isso. É tão importante quanto cuidar do nosso espírito e a gente cuidar do corpo, que é um presente de Deus, né? Mas a pessoa só cuida do espírito e esquece o corpo. Exato. E esse tipo de trabalho pode ser feito com qualquer idade? Qualquer idade. Porque às vezes aquela criança que está muito agitada. Com certeza. Porque é impressionante, né? Você está numa festinha, eles começam a comer os brigadeiros, que eu gosto também. Aí começa aquela, que é o sugar rush, né? Sai todo mundo correndo, pulando, berrando. E assim, você começa a gerar uma observação. Então, às vezes a criança que está muito agitada, está muito indisciplinada, pode estar associado a esse comportamento alimentar, doutora? Com certeza. Pode? Pode. Tem alimentos que são mais calmantes, né? Tranquilizantes. Então, a gente pode ir tratando. Claro que com a criança, a gente vai fazer um tratamento diferente. Mas ela também pode receber as terapias integrativas também, que são direcionadas para toda a faixa etária. Para toda a faixa etária. E como essa respiração vai impactar hoje nessa que é a maior doença do século, doutora Renata, que é a ansiedade? Essas crises que a pessoa começa a sentir sintomas no corpo inteiro. A gente teve um outro exemplo de paciente que a gente teve recente, né? Sofre de depressão e ansiedade. Então, claro que tem que ter um acompanhamento de um psiquiatra, um psicólogo, né? A gente não pode abandonar as outras terapias, mas a terapia integrativa, o resultado dela, né? Junto com o que a gente consegue montar com exercícios respiratórios, exercícios ao ar livre, perto da natureza, né? Terapias corporais, de repente pode ter alguma indicação específica, também ajudam na ansiedade. Também. E a gente tem resultados maravilhosos de pessoas que estão sentindo ali na pele agora a melhora através de todas as terapias que a gente está abordando com ela, né? E não então, só o medicamento, Exato, né? Exato. Muitas vezes a gente pode evitar. Claro que precisa de um acompanhamento médico também, mas muitas vezes a gente evita da pessoa chegar no ponto de precisar de um medicamento, né? Ou que seja numa fase até assim de desmame. Então, assim, em várias etapas a gente pode agregar. Por isso que o exame da biorressonância é muito legal dentro, né, da consulta integrativa, porque eles nos mostram um caminho para seguir ali e tratar aquela pessoa. Agora, quando a pessoa, muitas vezes, a gente vê hoje que cada vez mais aumenta o número de diagnósticos de câncer, né? Em várias regiões diferentes do corpo, cada vez que a gente se depara com os dados, está cada vez maior. Uma pessoa, por exemplo, que está no tratamento, que tem muita dor, e às vezes nem a morfina, nem os medicamentos mais fortes. A medicina integrativa, ela consegue trazer alívio a essas dores que chegam ao insuportável?
A gente consegue entrar, né, em contato com alguns pacientes através dos exercícios de respiração, de concentração, algumas terapias da medicina indiana. Fitoterápicos também, então a gente consegue somar ali com o tratamento que a pessoa já faz. Já está fazendo medicina. da medicina tradicional, Consegue. que é E necessário. aí o resultado é individual, então pode Claro. ser que umas até tenham efeitos melhores do que com um medicamento, claro, não vamos, né, comparar a uma morfina, De jeito nenhum. mas com certeza agrega. Agrega. Pode ser um caminho associado, não Com alternativo, certeza. associado para quem está Associado. nesse limiar de dor absurdo, né? Sim. Que às vezes a pessoa está sofrendo demais. Que interessante. Qual é o exercício de respiração, doutora Renata, que faz bem para todo mundo, não importa a idade? Vai trazer esse centro, esse equilíbrio, trazer de volta para essa paz que às vezes o dia a dia rouba da gente de maneira tão fácil. Ensina pra gente. Exercício diafragmático, é bem simples, ó. Vamos a gente lá. vai pôr uma das mãos aqui no peito, é melhor fazer em pé, vamos fazer Então em pé? vamos, vai. A gente coloca uma das mãos aqui no peito, a outra no abdômen. Tá. Quando a gente puxar o ar pelo nariz, vai deixar o abdômen crescer igual um balão. Tá, ó. Jogar o ar todo lá pro abdômen. Já vai Puxou? fazer em casa você também, hein? Vai lá. Vai segurar por 3 segundinhos, conta na mente lá. 1, 2, 3, e aí vai soltar o ar como se o umbigo fosse pegar lá nas costas, ó. E aí, repetir esse ciclo aí de 5 a 6 vezes. Pode colocar uma musiquinha relaxante, que isso vai acalmar o nosso sistema cardiorrespiratório, o nosso sistema neurológico. O oxigênio vai chegar mais rápido nas nossas células e a gente vai sentir um bem-estar quase que de imediato. Porque a respiração tem esse poder, né? Bem bacana. Muito bom, gente. Hoje, doutora Renata Camargo, doutora Carolina, nutricionista, em associação, trabalhando essa que é a medicina integrativa através da biorressonância magnética quântica como uma medicina associada a tudo aquilo que inquestionavelmente a gente precisa procurar o médico, o especialista, mas quando a gente fala de prevenção ou de trabalhos associados, novas alternativas para que você tenha sempre mais saúde, que a gente tanto valoriza a nossa saúde. Obrigada, doutoras. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Para você que quiser conhecer mais o trabalho delas no Instagram, @DRA Renata _Camargo e da Carol, @KK_Robles, tá? Você pode seguir lá e da clínica tá aí na tela para você também que quiser fazer essa autoavaliação, trabalhando sempre na prevenção, você vai ter uma pista, um espaço maior para aquilo que muitas vezes pode ser evitado antes de se estabelecer na tua saúde. Obrigada, meninas.